vocês graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, a amada igreja, comunidade cristã de Nova Vida. Como eu falei de manhã, Deus é um só Deus, um só Espírito. Então, graças a Deus por isso que a gente está podendo conhecer mais um pedacinho do reino de Deus. Irmãos, que aqui, preste atenção, está se cumprindo aqui uma palavra do Senhor Jesus. Que quando alguém se chegasse para ele não haveria quem não chegasse para ele e não recebesse centenas de irmãos, irmãs e pais e mães no seu nome. Está lá em Marcos, eu esqueci qual o texto, mas ele fala isso. Você pode estar sozinho no mundo, mas você veio para Cristo, você vai ganhar um batalhão de irmãos, irmãs, pais e mães. Isso está se cumprindo. É aqui, é lá na PIB, a Primeira Igreja Batista de Parque Esperança, em Belfort Roxo, onde a gente congrega. Estamos como pastor auxiliar. A propósito, trago um caloroso abraço do pastor Gilson Coutinho, da irmã Valda, sua esposa, também do pastor Jair, que é outro pastor auxiliar que está lá. Quero apresentar para vocês a mulher mais bonita da face da terra. Não precisa ficar com vergonha, está aqui, fica vermelhinha, mas você vai se levantar de novo. Eu estou tendo que vir aqui pela segunda vez, você vai ter que se levantar de novo. Olha só, gente, tira o olho, rapaziada, que já tem dono. Essa é minha e ninguém tasca. Glória a Deus por isso, né? Sempre que falei hoje de manhã que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? E ela tem 1 centímetro a mais do que eu. Glória a Deus por isso. Ela está sempre me apoiando, está sempre me abençoando. Acho que eu falei tudo, né? Ah, sim. O pastor Gilmar falou ainda há pouco aqui sobre honrar o obreiro. Sobre você chegar e falar com o seu pastor. Sobre você participar de algumas coisas, dos movimentos da igreja, para você participando, você vai ajudar a igreja a crescer. Mesmo que você não goste da pessoa, né, pastor Gilmar? Eu me converti num dia do culto do pastor que eu menos gostava da igreja. Pastor Gilmar. Eu não gostava dele, não sei porquê, eu olhei para ele, não gostei dele, não fui com a cara dele, daí. Mas aí, gente, tem aquela coisinha coisona enorme, chamada Espírito Santo, que a gente não vê. Às vezes a gente nem sente, mas ele está conosco, ele mora em nós. Né? E ele vai lá e quebranta. O primeiro ministério que eu trabalhei foi com quem? Pastor Gilmar. E depois, outras coisas mais, a gente, né, teve a Coca-Cola com... Deixa pra lá, vamos mudar de assunto. Foi um momento assim, foi um lapso, né? Bom, meus amados, acho que agora eu falei tudo. Eu queria convidar vocês a estarem abrindo suas Bíblias em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 18. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 18. Se você achou em reverência a palavra de Deus, você se coloca em pé. Só depois que você achar. Aí eu vou entender que todos acharam e vão estar lendo o mesmo texto, apesar de terem versões um pouquinho diferentes. Então, glória a Deus, o pessoal aqui é rapidinho, hein? Né? Como é que é? Espada, como é que é? Desembainhar a espada, 1, 2, 3. Poxa, vocês estão rápidos, hein? (16, 13 a 18) nos diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a declaração de Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Pai amado e bendito, mais uma vez queremos louvar, engrandecer e exaltar o seu nome. Ó Pai, Tu és o único digno da nossa adoração, do nosso louvor. Estamos Te prestando um culto, ó Pai. Um culto que queremos Te entregar como uma oferta e que ela chegue no Teu trono de graça com um cheiro suave e agradável. Que Tu possa estar recebendo, ó Pai, mesmo falhos como somos, mas que o Senhor possa estar, ó Pai, atento aos nossos corações, esquadrinhando e fazendo, ó Pai, as transformações necessárias. A Tua palavra, Senhor, quando ela é dita, ela vai e faz aquilo que é necessário. E ela nunca volta vazia. Que o Senhor possa, então, estar abençoando a Tua igreja nesta manhã, fortalecendo, edificando, transformando, quebrando se for preciso e fazendo de novo, porque precisamos ser moldados, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Queremos também declarar na autoridade do nome de Jesus Cristo, que nenhum espírito, senão o Espírito do Senhor, e terá vez e voz neste culto. Tudo isso te pedimos, tudo isso te exaltamos e te glorificamos no nome santo, poderoso e amado de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Quero falar com vocês sobre o tema, o desafio de liderar a Igreja de Cristo em sua missão, frente às pressões da modernidade. Essa modernidade, pós-modernidade, quando eu estava em transfiguração, um pouquinho antes do pastor Gilmar sair, era o tema preferido dele, e acabou que isso me influenciou, né? Assim como Paulo era influenciado por Gamaliel, falou Gamaliel? Então tem a influência, e é uma influência boa. Eu queria falar para vocês quais são as pressões da atualidade. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós falamos isso sobre aqui de manhã cedo. Que o mundo jaz no maligno, e como a família foi a primeira instituição criada por Deus, ele, como opositor de Deus, quer destruir a família. Então fortaleçam as suas famílias na palavra. Mês de maio é mês da família. Assim também como em determinados cultos afros, o mês de maio é o mês da família, do contra. Certa feita lá no seminário foi uma ex de alguma desses cultos afros, e ela falou que o mês de maio eles passam os 30 dias jejuando, deitando com cadáveres para a destruição da família. Então, meus amados, da mesma maneira que vocês têm que guardar isso na cabeça. Nós militamos no mundo espiritual. Nós somos carne, mas o mundo espiritual está ao nosso redor. Nós militamos contra isso. Paulo fala, vocês não lutam contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes, as potestades do ar. Nós já somos mais que vencedores em Cristo, mas nós precisamos cada vez mais nos firmar na palavra. Porque se não estivermos firmados na palavra, podemos cair em laços. O pastor Gilmar falou várias coisas aqui, ainda há pouco, eu falei assim, isso é laço. Isso é laço. Você não veio na reunião de obreiros, você deixou de ir no culto porque era irmãzinha fulana de tal. Isso é laço. Eu não deixei de ir no culto que ele pregou e fui salvo para sempre. Percebam isso, gente. Cuidado. Cuidado com o que a gente fala, cuidado com o que a gente diz para os nossos amigos, principalmente dentro da nossa casa. Porque tudo que a gente fala na nossa casa influencia os nossos filhos. Tudo que a gente pode dizer um pouquinho mais alto na nossa casa vai influenciar a casa do vizinho do lado e pode trazer maldição para ambos os lados. Mas continuemos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas a igreja está inserida nesse mundo. Então a nossa luta está aí. E aí, por estarmos inseridos no mundo, nós recebemos essa influência e essa pressão toda do mundo, através da televisão, aquelas novelas, através das jornais, revistas, através de tantas internet, tantas outras coisas. E uma dessas grandes influências, dessas grandes malefícios que tem acontecido no mundo na atualidade, é o chamado pós-modernismo. Vou tentar explicar para vocês o que é o pós-modernismo em poucas palavras. É mais ou menos assim. No pós-modernismo, nós valorizamos o ter em detrimento do ser. Ou seja, se você tem status, você tem tudo. Agora, se você não tem caráter, não tem problema. Você tem status, mas não tem caráter. Há uma inversão de valores.
há uma inversão nessas coisas e trazem malefícios. O que vocês preferem? Um homem de caráter ou um homem de status? Ai, poxa, tem alguém que fala, poxa, dinheiro não traz felicidade. Não, dinheiro não compra felicidade, mas manda trazer. Cuidado. São esses tipos de coisas, de ervas daninhas, de sementinhas do mal, que são lançadas no nosso mundo, dentro das igrejas, dentro da nossa casa. Vamos aplicar o herbicida necessário para matar todas esses malefícios. E, ó, está aqui, ó, o herbicida. Está aqui. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é clara, ela é justiça do próprio Deus, que vai nos livrar de todo o mal, de todo o perigo. Efésios 6, parte do versículo 10, Paulo fala sobre a armadura de Deus. Se você estiver revestido com a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, espada, o escudo da fé, calçando as sandálias do evangelho, vocês vão estar revestidos de todo o poder de Deus para ser ousado nesse mundo espiritual e arrancar vidas do inferno. Não vai ter pós-modernidade, não vai ter pré-modernidade, tudo isso vai cair por terra, porque Jesus fala, edificarei minha igreja e as portas do inferno não poderão contra ela. Frente a esse desafio, precisamos conhecer e entender qual é o papel da igreja e a sua missão, sob a ótica, sob a perspectiva do próprio Criador da igreja, que é Jesus Cristo. E Ele é o cabeça da igreja. Jesus estava sempre ensinando. E neste momento ele leva os discípulos a uma reflexão, a uma meditação interna, sobre uma pergunta, e ele queria que eles chegassem a uma verdade absoluta. O que é verdade absoluta? É aquela que não tem erro. Que você pode tentar de qualquer maneira, você não vai conseguir derrubá-la. Eu lembro quando eu estava estudando matemática, para fazer pré-técnico, aí um professor de matemática falou, olha, se vocês conseguirem derrubar uma lei da matemática, vocês derrubam toda a matemática, porque você põe em descrédito. E lá em Jeremias 33, Deus fala, eu que dei as leis que regem o sol, a lua e a terra. Se falhar uma dessas leis, eu não sou Deus. O próprio Deus coloca ali um desafio, ou seja, não vai falhar. Ele não falha, você pode ver, 1 mais 1 é igual a 2, não tem como ser diferente. Só quando a gente fala assim, quando um casal é 1 mais 1, aí vira 3, vira 4, mas aí é consequência, já é outra parada, não é matemática, isso aí é biologia. Mas vamos continuar. Como eu falei, Jesus estava sempre ensinando. E um dos papéis da igreja é ensinar. E ensinar é algo que eu, nas 2 últimas semanas, tenho batido na minha igreja. Porque, infelizmente, parece que existe a síndrome, ou maldição, não sei, das férias do pastor. Quando o pastor tira férias, a igreja tira férias também. É como se o reino de Deus só funcionasse se o pastor estivesse aqui. Mas quem é o nosso pastor? Jesus tira férias? Eis que eu não durmo, não dormita o guarda de Israel. Ele é o nosso guarda, ele não dorme. Ele está sempre à frente. Por que eu vou tirar férias? Claro, eu posso até tirar um domingo, olha, a gente não vai, pastor, olha só, surgiu uma oportunidade lá na empresa, a gente vai tirar um dia com a família lá na empresa. Poxa, mas é domingo. Você vai tirar o dia com a tua família? Vai abençoar a tua família. E ser bênção lá. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mandar. Ser tu uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi isso que Deus disse para Abraão. Mas pasmem, o pastor tira férias, a igreja tira férias. Mas mesmo com o pastor, às vezes, as férias continuam, se prolongam. Eu não sei por que acontece isso. Aí vem a crise da EBD. Eu sempre fui focado em EBD, eu sempre gostei de EBD. Porque é um momento sério de estudo, você está ali no meio da classe ali, você pode levantar a mão, olha, eu tenho uma dúvida nesse texto, você vai debater. Outras pessoas vão falar, você vai ser edificado, fortalecido. Mas o que acontece?
As pessoas não querem vir na IBD, não querem acordar cedo. Domingo passado pregando, eu falei assim, meu irmão, como teu pastor Gilson é o pastor da igreja, mas naquele momento eu estava como o pastor da igreja, sou vice-presidente da igreja. Como teu pastor, o que eu posso fazer para te ajudar? Abri uma classe 5 horas da tarde, aí cheguei aqui, a classe tá para ser gerada aqui. Glória a Deus por isso. É isso. É isso que está faltando. Meus irmãos, pasmem. Líderes que não participam da EBD. Isso é um contrassenso. Aí, pastor Gilmar, me desculpa usar o mesmo texto. Como é que um saco fica em pé? Minha madrinha falava muito isso para mim, olha, saco vazio não fica em pé. Se você quer que o saco fique em pé, enche ele. Vai enchendo ele. A Bíblia nos recomenda, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aonde que estão esses salmos, hinos e cânticos espirituais? Na palavra de Deus. Como é que eu vou ensinar alguém se eu mesmo não estou estudando, se eu mesmo não estou participando, se eu mesmo não ajudo na comunhão da igreja? Desculpem, músicos, eu só vou usar como exemplo, tá bom? Eu vim aqui tocar, a gente tem que falar isso, porque as pessoas, pô, será que está falando comigo? Não, é um exemplo, é genérico. Vim aqui tocar, e estou tocando. Pô, mas eu não li a palavra de Deus, nem um diazinho da semana sequer. Eu não participei da IBD, eu não participei de nenhum culto do meio de semana, mas eu tenho que estar tocando. Aí eu vou para o professor de IBD. Caramba, não deu nem para ler a lição direito, deixa eu ver aqui, eu vou destacar esse. Gente, aí chega aqui, bum, joga de qualquer maneira. Aí a pessoa não sai edificada. Aí vai lá, eu não vou usar todos os exemplos da igreja, obrigado, meu amado, todos os exemplos da igreja. Mas você vai imaginando, eu sou líder na minha casa, não preciso ser pastor, não preciso ser músico, não preciso ser diácono, não preciso ser nada, eu sou líder da minha casa. Vós sois nação santa, sacerdócio real, raça eleita, povo escolhido, comprado por Deus. Falei de manhã, Jó, todo dia de manhã, se levantava e oferecia sacrifícios em nome dos seus filhos. Porque ele dizia, pode ser que eles tenham cometido algum pecado. E estava lá ele oferecendo sacrifício, porque ele era o sacerdote da casa, ele era o sacerdote do lar. Como eu, sacerdote, vou querer chegar para minha filha, ou chegar para minha esposa? Não, porque a palavra de Deus diz isso, mas você leu a palavra de Deus? Você estudou a palavra de Deus? Não tem como. Certa feita nós enfrentamos um problema de divisão, não de divisão, mas de exclusão de umas pessoas lá na igreja por conta de um episódio, mas nós fomos lá visitar, porque são pessoas. O exercício do pastor é trabalhar com pessoas, é cuidar de vidas. Nós fomos lá visitá-las. E eu pedi a Deus, que eu estava tão consternado de nem, se possível, de eu nem abrir a boca. Deixei a minha esposa e a outra irmã que foram para falar. Eu apenas estalei, eu não queria abrir a boca. Mas não deu, porque a pessoa chegou e pegou a palavra para usar em favor dela. Ah, se você quer usar a palavra, então vamos usar a palavra direito. Comecei a usar a palavra direito, então ela teve que se calar. Porque não dá. Satanás também usou a palavra contra Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus responde, está escrito. Jesus não fala, ó, nem só de pão virá homem. Primeiro ele diz, está escrito. Ou seja, Jesus usou a palavra. O tempo inteiro usava a palavra. Quando ele foi na sinagoga lá em Lucas 4, se não me engano, ele usou lá Isaías. Em vários outros momentos, Jesus usava a palavra. Então, como é que nós vamos ser negligentes no estudo da palavra? Não tem como. Aí é laço, pastor. Chega qualquer coisinha aí, alguém fala alguma coisa, você não é que tem razão mesmo? Aí vira lá. Eva cai no laço do engano. Eva caiu no laço do engano, porque Satanás aproveitou do momento e lançou a semente da dúvida. Aí pronto, não tinha base total, aí pronto, caiu. Jesus ensinava
o tempo inteiro e levou os discípulos à conclusão de uma verdade absoluta. Mas antes dessa verdade absoluta, ele perguntou: o que diz o povo acerca de mim? Aí eles começaram a falar assim: uns dizem que tu é João Batista. Essa declaração tá no livro Mateus mesmo, no capítulo 14, versículo 2, que o Herodes que diz: isso daí deve ser o João Batista. Claro, né, que não era João Batista, né? Outros dizem que era Elias. Elias foi um dos maiores profetas que teve no seu tempo. Depois disso veio Eliseu, que foi maior ainda. Mas Elias, a gente poderia dizer assim, que ele não experimentou a morte no sentido como a gente conhece. Porque ele foi transladado, disse com uma carruagem como de fogo, o translada, o leva aos céus. Então existia um mito, uma lenda de que Elias voltaria e assim anunciaria o Messias, ele antecederia o caminho do Messias. Fala que era Jeremias. Jeremias morreu. Mas Jeremias ele falava muito sobre a restauração de Israel. Então alguns acreditavam que Jeremias reencarnaria, outro mito também, e ele viria como o Messias encarnado. Jeremias encarnado seria o Messias encarnado. Isso já tem por aí, nós temos a igreja do 666, tem aquele Henry Christie, se auto-intitulam o Messias, Jesus encarnado, o profeta, e falam cada besteira. E por final fala assim, ou alguns dos profetas. Por que eles falaram isso? Porque o ministério de Jesus era repleto de milagres. Então há a crença de que, como havia os milagres, esse cara só podia ser um profeta. Lembro que quando, acho que foi André que foi levar um parente dele, Jesus fala: eu vi você sentado lá em tal lugar, quando você, poxa, vejo que tu és um profeta. Então há essa concepção de que Jesus era profeta e os outros também diziam essas coisas daí, outros profetas. Essas eram ideias da época. Mas se fosse hoje, o que vocês acham que as pessoas diriam? Eu separei algumas coisas aqui que poderia dizer assim, que Jesus dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Ótimo. Que ele foi um grande ou o maior de todos os profetas. Algumas religiões que dizem que ele era um espírito elevado. Outros dizem apenas que ele é um homem especial. Mas existe uma seita, que eles andam de porta em porta, todo sábado, domingo de manhã, que diziam, pelo menos diziam, né? Até no dia de Páscoa parece que já mudou um pouquinho, que ele era da mesma linha hierárquica que Satanás. Frente a todas essas respostas, os testemunhos de Jeová. Frente a todas essas respostas, Jesus sequer discute elas. E vocês reparam no texto que Jesus perguntou, mas ele, tipo assim, não queria saber o que o povo dizia. Ele nem discute. Ele vai lá logo para o seguinte: olha, falar o que os outros falam é fácil. Eu quero saber o que vocês dizem que eu sou. O que vocês dizem acerca de mim? Quem sou eu? Aí vem o maravilhoso Pedro, né? Pedro é aquele homem que é como qualquer um de nós, altos e baixos, né? Altos e baixos. Ele acabou de dar essa resposta, mas nos versículos mais à frente, Jesus fala: arreda-te, Satanás. Né? Que Pedro era humano, era carne, era sangue. E a resposta de Pedro a princípio parece simples, mas ela é de uma profundidade tremenda. Esta sim é uma verdade absoluta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma resposta que é determinante acerca do ministério de Jesus Cristo. Essa tem que ser a resposta da igreja hoje. Voltando para a EBD. Se alguém acha que a EBD não tem valor algum, eu fiquei surpreso no dia do meu concílio, que um pastor o pastor Marcos havia me alertado: olha, tem perguntas que eles vão fazer que é pergunta de EBD. Eu falei: sério? Quantas pessoas escreveram a Bíblia, em quantos anos, quantas línguas? Eu falei: não vão perguntar isso não. Pasmem, foi a segunda pergunta, que é a primeira conversão chamada. Foi a segunda pergunta. Talvez
Alguns nem saibam responder. Mas aí fica aquela, pô, como é que você agora está sendo pastor e não sabe? Que o pastor que veio me arguir, ele perguntou, olha, o pastor tem que saber mais de igreja do que... o pastor tem que saber mais de Bíblia do que as ovelhas. E eu já estou algumas viagens já na Bíblia. Já estou indo para mais uma. Estou fazendo mais uma. Gente, é incrível. Eu não sei como que isso acontece. Eu já li a Bíblia mais de uma vez. E nessa vez que eu estou lendo, parece que eu estou lendo coisas novas, coisas que eu deixei de ler. Você, como que eu deixei de ler isso das outras vezes que eu li a Bíblia? Certas coisas assim, e são riquezas que eu estou anotando, que parece que está agregando mais valor às coisas que eu conheço. Parece não, está. Porque a palavra de Deus se renova. A palavra de Deus ela vai além. E quanto mais você mergulha nela, mais você se enche, mais você fica consciente daquele que te chamou para o glorioso ministério de ganhar vidas. Você ganhou o direito de estar no céu, mas você também ganhou a missão de tirar outros que estão indo para o inferno. Essa missão não precisa ser pastor, não precisa ser músico, não precisa ser diácono, não precisa ser professor da IBD. É a missão de todos nós. E recebereis poder vindo dos céus, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Judeia, Jerusalém, Judeia e Samária, até os confins da terra. Em todo tempo, em todo lugar. E Paulo ainda vai mais além. Nós temos que usar de ousadia, remindo o tempo, porque os dias são maus. Jesus ressalta essa palavra de Pedro, e ele, quando ele fala, não foi a carne e o sangue, mas foi o próprio Pai Celestial que te revelou. Porque essa era uma declaração, e ele faz uma declaração muito maior ainda, acerca dessa declaração de Pedro. Porque Jesus vai e fala para ele, olha, eu entendi tua resposta, você está certo, eu sou o Messias, o Filho de Deus vivo. E assim como você é Pedro, filho de Jonas, eu também te digo, que edificarei, sobre essa palavra que você disse, que eu sou o Filho de Deus vivo, o Messias, edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A nossa missão não se restringe nas paredes do templo, porque na realidade, isso aqui não é igreja. A igreja do Senhor sou eu. A igreja do Senhor é você. Nós somos uma espécie de igrejas ambulantes. Aonde andarmos, temos de ser bênção. Aonde andarmos, temos que estar falando da palavra de Deus. E pasmem, às vezes sem ter que falar nada, nós estaremos testemunhando do amor de Deus, das misericórdias do Senhor, com o nosso caráter, com a nossa lisura, com a nossa honestidade. Quando as pessoas percebem isso em nós, elas sentem prazer em estar no seu lado. Quando eu estava, agora eu não trabalho mais em laboratório, mas quando eu estava no laboratório, às vezes de madrugada, tinha alguns colegas que só viviam lá, não me ajudavam em nada, mas também não me atrapalhavam. Mas só ficavam lá, porque ficava o radinho ligado lá numa rádio evangélica e tal. Aí um dia um virou para mim, chega assim, Mi, eles me chamam de Mi lá, Hermínio, né, tudo lá é diminutivo, né? Poxa, Mi, eu gosto muito de ficar aqui contigo. Assim, por quê? Porque eu estou aqui, eu sinto uma paz tremenda, eu sinto sabe, é gostoso ficar aqui. Gente, isso não tem coisa melhor do que você ouvir um testemunho desse, porque você está influenciando aquela vida. E você pode falar para ela, olha, Jesus te ama, Ele quer tomar conta do teu coração. Ele não quer saber do teu antes, do teu agora. Ele quer transformar o teu futuro. E o teu futuro é a vida eterna do lado dele. É isso que a gente tem que falar para ele. Se ele vai tomar decisão ou não, isso não compete a nós. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas nós precisamos o quê? Entregar. E às vezes entrega só com a nossa vida. É só a gente ir lá, poxa, como é que você está? Tudo bem? Parar para ouvir as pessoas. Uma das maiores necessidades da atualidade, por causa desse mundo pós-moderno, é falta de alguém para escutar a outra. Eu não sei, eu já estou me acostumando com isso. De vez em quando paro em algum lugar, a pessoa para e começa a contar a vida dela toda para mim. Fui falar, no outro dia parei para entregar um folheto para a mulher, para convidá-la para ir no culto das mulheres, que até a irmã Déia Mendonça ia lá.
Aí a mulher chegou e começou. E lá, porque tá assim, tá assado, aconteceu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse, não, peraí. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. E ali a gente pôde trabalhar aquela vida, orar por ela. Ela falou assim, nossa, eu estou me sentindo outra depois que você falou comigo. Às vezes é só ouvir, gente. É só ouvir. Pessoas estão com necessidade de ouvir de uma palavra amiga, de um abraço. Sabe aquela coisa de enterro? Você não tem o que falar. Mas aí você chega lá e dá aquele abraço na pessoa. Você já confortou aquela pessoa. Mas o que você falou? Nada, só abracei. Um professor lá do seminário falou que, certa feita, ele estava no gabinete e entrou uma mulher. E falou assim, ó, pastor, eu vim aqui conversar com o senhor, porque o senhor vai ser a última pessoa que eu vou conversar hoje. Porque eu vou me matar. Você vai se matar? Então, peraí, senta um pouquinho. Conta para mim, vai, fala aí para ele, começa a falar. Aí ele diz que ele sentou a mão no queixo, e ela falou. Parece que foi 2 horas falando. De repente ela olhou no relógio, ih, pastor, eu tenho que ir para casa que eu tenho que preparar a janta. Assim, mas você desistiu de se matar? Ah, isso é vontade que deu e passou, vou embora, vou lá fazer, ter minha vida para agir. Gente, ela só precisava de alguém que escutasse. E um dos grandes problemas do mundo pós-moderno é que eles nos afastam das outras pessoas, nos transformam em individualistas. Como o status é melhor do que o ser, então eu não preciso ouvir ninguém. Eu preciso estar aparecendo para que as pessoas me vejam e saibam que eu sou um ponto de referência. Não. Cuidar da igreja, pastor, é cuidar de gente, é cuidar de pessoas com defeito. Se eu pudesse dar um outro nome para a igreja, o templo aqui reunido, os irmãos salvos em Cristo, eu diria que aqui, botaria ali na frente, não CCNV, mas colocaria assim, Hospital de Almas. Porque todos nós somos doentes. Porque todos nós carecemos da misericórdia e da glória do Senhor. Todos nós somos gratos pela graça derramada por Cristo sobre as nossas vidas. Hospital das almas. Olha só, todos nós somos doentes. E os que estão lá fora estão mais doentes ainda, porque estão em estado terminal. Quando eles vêm para cá, eles continuam doentes, porque o pecado faz parte da nossa carne. Mas eles terão uma vida transformada. O hospital das almas, não esqueçam disso. Nós somos hospital de almas. Hospital que trata de pessoas. Lugar que trata de vidas. Igreja é lugar de vida. Todo aquele que vem a mim tem a vida eterna. Creia em Jesus, tem a vida eterna. E para ter vida, precisamos demonstrar esta vida através da nossa vida. Qual seria a resposta que nós daríamos hoje a Cristo se Ele nos perguntasse assim: e aqui, minha igreja, a CCNV, quem dizem vocês que eu sou? Quem dizem vocês a respeito de mim? Esse pós-modernismo e todos os seus relativismos tem invadido as igrejas, tem causado danos terríveis, tem sido assim devastador. E você não precisa ir a uma igreja onde esse pós-modernismo está inserido para poder estar vivendo aquilo. Basta você ligar a televisão. Um sem número de pastores pregando sei lá o quê. Gente, eu quase não estou, salvo um ou outro pastor, assim, talvez dos 20 que estão hoje na televisão, eu diria assim que uns 5 ou 6 falem que existe inferno e que existe a solução para o homem, que é ir para o céu através de Jesus Cristo. São poucos os pastores que falam isso. É um tal de paninho abençoado para curar a enfermidade. É um tal de rosa de não sei o quê. É sabonete, é anel. Estão materializando a fé, gente. E Jesus não precisa disso. Quantas vezes Jesus curou as pessoas e fala assim: olha, não diz nada para ninguém. Jesus falava isso, não fala nada para ninguém. O gadareno, deixa eu ir contigo. Ele disse: não. Vai para a tua terra. Conta o que Deus fez na tua vida. Você é um missionário a partir de hoje. Aí não se fala mais do inferno, não se fala de céu, não se fala de salvação.
é um tal de pede, me dá isso, me dá aquilo. Quem? Aí vou vender esse reloginho aqui. Pega. Quem dá? Faz leilão da Bíblia. Gente, aonde a igreja de Jesus vai? Perdeu o rumo se continuar assim. Doutrinas mal explicadas, mal fundamentadas, é um tal de cai em certas denominações. Materialização da fé, como eu já falei. Glamour da mídia, né? Porque eu estou na mídia, né? Eu sou pastor fulano de tal, estou na mídia. Apareço lá naquele programa da Luciana Gimenez, o Super Pop, e falam... Ed Renekiewicz, eu gosto quando ele vai no Haggai e ele fala assim, olha, eu tento fugir da televisão para não ouvir os pregadores. Mas o vício segue ao viciado, eu não consigo. Se vocês procurarem depois Ed Renekiewicz na internet, vocês vão ver ele falando isso. Ele tem um desabafo acerca da igreja, que é algo tremendo. Acho que todos nós deveríamos ouvir, para tomar bastante tapa na cabeça e levantar, e clamar. Porque nós precisamos de um avivamento, sim, mas um avivamento na palavra de Deus. Se for fora da palavra de Deus, joga fora, porque é maldição, é anátema. Paulo disse isso bem claro, deixou isso bem claro. Ele foi um cara muito instruído, e ele fala com toda a propriedade, seja anátema. Se alguém pregar um outro evangelho diferente desse, seja anátema. Aí você tem que cair no espírito, você tem que usar o paninho, aí passa no sol e dá para a pessoa. Onde já se viu isso, gente? Fica mercadejando a fé. E Paulo fala, graças a Deus que nós não estamos como outros, mercadejando a fé. Fica com o glamour da mídia ali, oferecendo, sabe o que, pastor Gilmar? Fast food espiritual. Aí segunda-feira é um fast food. Terça, outro fast food. É coisa rápida, né? Já que eu não tive tempo de ler a Bíblia e tal, então vou assistir aquilo dali. Aquele fast food ali rapidinho. O que acontece se você comer todo dia no fast food? Você vai engordar e vai passar mal, porque fast food não traz saúde. Agora, vida na palavra, aí sim, essa traz saúde. Infelizmente, pastor Gilmar, os pastores na televisão são mais pastores, de vários membros, não sei aqui como é que é aqui, mas vários lugares, que eu escuto gente falando, pô, eu escutei pastor tal, eles são mais pastores dos membros da igreja do que o próprio pastor. E não crescem, e ficam naquele nanismo, só tomando aquele leite espiritual e não comem coisa mais sólida. Precisamos ir para coisas mais sólidas, porque o reino de Deus é muito mais do que carne e comida. Gente, glória a Deus que vai ter batismo nessa noite, porque está havendo uma festa no céu por um pecador que se converteu, um remido, agora salvo por Jesus. Um só já causa uma festa. Imagina 4, 5, 6, 10. Imagina quando foi com Pedro, 3.000, 5.000 almas. Que foi uma festa de arromba lá no céu. Aquela coisa foi estrondosa, deve ter se escutado até aqui na terra. E outra coisa que tem martelado a igreja, que tem acabado com a igreja, é a tal da prosperidade. Estou cansado de ouvir testemunho de gente que vai lá para os microfones lá da igreja. Ah, eu não tinha nada, eu era mendigo, hoje tenho 5 empresas, 10 carros, 3 casas. Gente, Jesus, nosso líder, ele foi um dos piores líderes, então, que existiu na face da terra. As aves têm os seus ninhos, os lobos os seus covis, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Morreu na cruz como um ladrão. Não tinha nem sepulcro, ele teve um sepulcro emprestado. Gente, a prosperidade que o todo cristão deve ter, a prosperidade que começa no coração, na transformação da vida, através da palavra de Deus. Não tem como, gente. A prosperidade tem que vir daqui. Não pode partir dali para cá. É daqui para cá, para cá. Se for fora disso, é maldito, é anátema. Fuja, é laço. Como a gente pode dizer, então, de crentes que sofreram coisas terríveis. Igual o autor da música Sou Feliz. Ele viajou de Chicago para a França. E a família dele viria depois, porque não teve passagem para eles. No meio do caminho, o navio naufragou. A sua esposa e as suas 3 filhas. As 3 filhas morreram no naufrágio. Quando o navio resgatou, só resgatou a esposa. Então ela manda uma mensagem para ele, contando do acontecido.
E ele sai da França e vai para a Inglaterra, porque o navio iria desembarcar na Inglaterra para recolher a sua esposa. E na viagem entre a França e a Inglaterra, ele canta: sou feliz com Jesus, o meu Salvador, o meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás com vis tentações, isso não adianta de nada, porque eu sou feliz com Cristo, o meu Salvador. Que prosperidade esse cara teve. Perdeu as 3 filhas, o mundo dele caiu, foi para o chão. Que prosperidade é essa? Crente não pode ficar doente, onde já se viu? Deus faz chover sobre o justo e sobre o injusto. Porque Deus é justiça. Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor. Então a justiça dele é para mim, mas é para qualquer um ser humano. É para todos. Prosperidade parte da palavra, não parte do mundo. Já falei para vocês que quase não se fala em inferno, não se fala em salvação. Dificilmente se fala que haverá um juízo divino para todas as pessoas. E pouco se fala da miséria espiritual, da solução dessa miséria espiritual, que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aquela cruz que está vazia, ele não está mais ali, porque ele está nos céus e ele virá para buscar a sua igreja amada, a sua noiva. Se fosse hoje, o que Jesus ouviria a respeito dele nessa cidade? O que Jesus ouviria da sua igreja? Será que ele ouviria que nós somos uma igreja comprometida com a tua palavra? Ou será que ele ouviria mais ou menos, igual Pedro, Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto muito. A tradução mais próxima do que seria lá em João, no finalzinho, no último capítulo de João. Pedro, tu me amas? Eu gosto muito, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto muito. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí Pedro caiu em si. Viu que eu falei que Pedro era um homem de altos e baixos? Aí fala: Senhor, tu sabes, tu me conheces, tu és Senhor, tu sabes o que está no meu coração, porque tu me sondas. Então, aí Jesus fala: então Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Conduzir as ovelhas do Senhor nesse mundo pós-moderno é uma tarefa árdua, é uma tarefa que causa dor, é uma tarefa que vai fazer sangrar, mas é uma tarefa necessária. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Não disse que é uma obra fácil, não disse que é uma obra rentável, mas diz que é uma obra agradável. E tudo que nós fazemos para o Senhor é agradável a Ele. E não se espantem com o que eu vou falar agora. Deus tem prazer na morte dos seus santos. Deus tem prazer na morte dos seus santos. Teve um vídeo, eu não trouxe, de uma menina, ela lá do Rio Grande do Sul, que ela tinha apenas 13 ou 14 anos. E foram entrevistá-la, na segunda-feira, ela ia para uma rádio comunitária, ela fazia entrevista e pregava o evangelho. Na terça-feira, ela ia no asilo de velhos e cuidava dos velhinhos. Na quarta-feira, tinha ação social na casa dela, pintavam cerâmica, coisa e tal. Na quinta-feira, ela cuidava das crianças, tinha tipo uma classe, como é que é o nome da classe aqui? Nova geração, não é isso? Uma nova geração lá. E ela falou: cada um tem que trazer mais 2 colegas. E ela disse que em um mês aquilo dali tinha tomado um vulto tão grande que mal cabia na casa dela. Na quinta-feira ela tinha outras funções. Aí no sábado ela ia e cuidava da igreja. E domingo ela estava lá ajudando o pastor. Com 13 anos. Aí entrevistaram ela e perguntaram: e como é que você arranja tempo para tudo isso? Eu disse: gente, eu sou uma pessoa normal. Quando posso, eu estou sempre me divertindo, eu saio com a minha família, eu brinco com a minha irmã, eu cuido dos meus pais. Tem sempre tempo para tudo isso, sou uma pessoa normal. Infelizmente, numa viagem de carro,
elas bateram com um carro e 5 mulheres morreram naquele carro, inclusive essa menina. Aí eu digo para vocês, ela estava pronta. Ela estava pronta. Porque o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. E o testemunho de vida dela é tão forte que causa vergonha para mim. Que faço muito pouco, me dedico muito pouco. E ela com 13, 14 anos de idade, talvez tenha feito muito mais que muito crente como eu, como muito cristão como eu, já tenho 13, 14, 15 anos de evangelho. Se eu mostrasse esse vídeo para vocês aqui, garanto que metade da igreja estaria chorando. Que foi o que aconteceu na minha igreja. As pessoas viram que elas não faziam quase nada para o evangelho. Quase nada pelo reino de Deus. E uma simples garotinha de 13 ou 14 anos de idade, que morreu cedo, tinha feito muito mais do que qualquer um de nós. Se Jesus perguntasse para você hoje, quem você diz que eu sou? Qual seria a sua resposta?